Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón. En el centro Segunda Reis, Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, capítulo 4, a partir do versículo a partir del versículo 36. Deixa eu ver aqui, porque está um pouco 36. escuro. 36. Pantallas. 38. 38. Segunda de Reyes 4, 38. 38, isso mesmo. Amém. Está escrito assim: Está escrito así: voltou Eliseu volvió Eliseo para Gilgal. para Gilgal Havia fome na terra, cuando había una gran hambre en la tierra. e estando Estando os discípulos los discípulos, dos profetas dos profetas, assentados diante dele, sentados delante de él, dijeron ao seu moço: a su señor: põe pon a panela una olla grande grande ao lume y haz potaje e faze y haz cozinhado un cocido para os discípulos para los discípulos, dos profetas. los profetas. Então Entonces saiu salió uno ao campo al campo e apanhou y recogió ervas hierbas e achou y encontró uma trepadeira silvestre, una parra de monte silvestre, e colhendo dela y cogiendo de ella encheu a sua capa abrió su capa de y coloquinítidas, colocó ellas, voltou volvió e cortou y cortó em pedaços, en pedazos pondo hongos, na panela, cortó en pedazos y lo puso en la panela. visto Vio que não as conheciam. vio que no las conocían. Amém? Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, eu quero agradecer Señor, yo quiero agradecer por este momento aonde a tua palavra vai ser ministrada. por este momento que la palabra va a ser ministrada. Deus, que a unção de Deus Dios, que a tu son, Dios, continue repousando continúa viniendo, reposando sobre este lugar. sobre este lugar. Deus, Dios, que o Senhor venha paralisar que tú vengas no mundo espiritual a paralizar el mundo espiritual. toda força Todas fuerzas maligna malignas que tente que intenten contra este culto, venir contra ellos. e que o Senhor venha Que el Señor venga a ser glorificado a ser glorificado mais uma vez una vez más pela tua palavra. por tu palabra. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Poderem Amém. sentar-vos. Sabemos aqui Sabemos aquí que nesse tempo que en este tiempo o reino el rey do sul e do norte del sur y del norte começaram comenzaban a caminhar a caminar separados. separados. Los dos reinos comenzaban a caminar separados. E Eliseu, Y entonces Eliseo, sendo ele siendo él o profeta do Senhor, un profeta de Dios, a qual tinha el cual tenía, substituído había sustituido Elias a Elías a través de um pedido de una petición do próprio Eliseu. del propio Eliseo. Escute bem, Escuche bien,
Antes de Elias antes de Elías, ser tomado pelo Senhor, antes de Elías ser tomado por el Señor, os dois estavam caminhando juntos. los dos andaban caminando juntos. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que Eliseu que Eliseo pediu pidió a Elias a Elías, porção dobrada, ¿cómo? porção Una porción doble do Espírito del Espíritu que estava que estaba sobre a vida de Elias. sobre la vida de Elías. E Elias disse a Eliseu: Y Elías dijo a Eliseo, dura coisa me pediste, dura cosa has pedido, mas quando veres, mas si tú ves, quando o Senhor vier me buscar, cuando Dios venga a buscarme a minha capa cair, y mi capa caer, tu vai catar esta capa tú vas a tomar la capa e vai tomar posse y dela, vas a tomar posición de ella, e a unção do Senhor y al sonido del Señor virá sobre a tua vida. vendrá sobre, la unción del Señor vendrá sobre tu vida. A Bíblia vai dizer La Biblia va diciendo que o Senhor que el Señor veio vio, num carro de fogo, vino en un carro de fuego, raptou Elias. raptó a Elías, Da mesma maneira, y de la misma forma a capa la capa de Elias desceu de Elías descendió sobre o solo, sobre el suelo, e Eliseu y Eliseo desceu, deseó pegou a capa coger la capa e feriu o Jordão. Feriu o Jordão. y abrió el Jordán. E o Jordão se abrindo, Y el Jordán abriéndose, começou o ministério comenzó el ministerio de Eliseu. de Eliseo. Eliseu, nesse tempo, Eliseo en ese tiempo, ele está voltando para Gilgal. él estaba volviendo a juzgar. E ele encontra Y él encuentra uma situação una situación de adversidade em de Gilgal. adversidades en ese pueblo. Havia fome na terra. Había hambre en la tierra. Pessoas Personas passavam necessidades, pasando necesidades ao ponto hasta el punto de duas mães de dos madres combinarem que se combinaron, neste dia: que llegaron en ese mismo día. matarei o meu filho Combinaron en ese día matar a los hijos. e nós comeremos. Y ellas pensaban comérselos. E da mesma forma Y de esa misma manera aconteceria com a outra. acontecería en la vida de otra. Iria acontecer Y iba a pasar. canibalismo Iba a pasar un canibalismo dentro dentro de Gilgal. de esa ciudad, Gilgal. Mas Pero havia um homem había un hombre que fazia diferença, que hacía la diferencia. e ele estava Y él estaba em uma reunião en una reunión com os homens con los hombres que estavam sendo treinados que estaban siendo entrenados para receber, para recibir. eu creio dessa forma, Yo creo de esta manera, o partilhamento da unção de profeta. que el profeta partiera. Isto. Aí a Bíblia vai dizer assim, Ahí la Biblia dice así, escute bem, escuche bien, que a fome era na terra muito grande que la hambre de la tierra era mucha em Gilgal. en Gilgal. E Eliseu, Y Eliseo, homem cheio de fé, hombre lleno de fe, da presença de Deus, de la presencia de Dios, ele disse: él dijo, alguém aí hay alguien aquí vai pegar uma panela que va a agarrar una fuente, una pana, e colocar no fogão y colóquela en el fuego, e fazer um caldo y vamos a hacer un caldo para dar a esses homens. para dar a todos estos hombres. Mas eu quero que você entenda aqui, Pero yo quiero que usted entienda aquí, como que um lugar cómo que en Gilgal está passando por escassez de alimento está pasando por escasez de alimento. e alguém pede para alguém colocar uma Y panela si no em tienen fogão. alimentos, como él pide una fuente, una pana, una olla para cocer. A palavra do Senhor, La palabra del Señor, ela muda situações. ella cambia las situaciones. A mensagem profética, El mensaje profético, ela muda ponto final na vida de pessoas. él pone un punto final en la vida de personas. Eu venho nesse dia, Yo vengo en ese día, debaixo do sangue e da autoridade de debajo de Jesus, la sangre y la autoridad de Cristo, dizer para você: a decir a ustedes, Deus vai romper os céus va a romper los cielos, ainda neste lugar, aún en este lugar. e o nome de Jesus En el Cristo nombre de Jesús, ser glorificado. el nombre de Jesús va a ser glorificado. E essa irmã que está aí,
Esa hermana que está ahí, ¿cuál de ellas? Você. La de Se amarillo o la de coloca de rosa. pé. La de amarillo. Isto. Amarelo. Não, a outra. La de rosa. Usted. Isto. Se coloca de pé. Póngase de pie. Qual o teu nome? ¿Cuál es tu nombre? Licenia. Licéria, eu olhava nela agora Yo estaba viendo ahora a ella. e eu via ela caminhando Yo vi a ella caminando e muitas portas fechadas. y muchas puertas estaban cerradas. E o Senhor falava ao meu coração: Y el Señor hablaba a mi corazón. diz a ela, Dile a ella, aquele que tem a chave de Davi aquel que tiene las llaves de David, está indo na frente dela agora. está yendo al frente tuyo ahora. E uma porta está rompendo para ti. Y una puerta se está abriendo para ti. Dentro de poucos dias, dentro de Dentro poucos de 2 días, Deus vai lhe dar um sinal. Dios te va a dar una señal. E o nome de Jesus Y el nombre de Jesús vai ser va a glorificado. ser glorificado. Você pode dar um brado de júbilo para Jesus aqui nessa Dele un fuerte manhã? aplauso al Señor. Escute, Escuche, Eliseo usou usó da autoridade de Deus la autoridad de Dios para dizer: para decir, vai ter comida para este povo. va a haber comida en ese pueblo. E ele manda um homem Y él manda a un hombre sair ao campo. salir al campo. E o homem sai a percorrer o campo Y el hombre obedece y sale corriendo al campo. e começa a colher Y comienza a recoger uma trepadeira selvagem un mato salvaje, una planta salvaje. e começa a colocar na sua Y capa. comienza a colocarla dentro de la capa. Eu lendo esse texto, Yo leyendo este texto, algumas vezes, algunas veces o Espírito Santo el Espíritu Santo me trouxe uma revelação me trajo una revelación dentro desta palavra. dentro de esta palabra. No reino de Deus, El reino de Dios há vários tipos de capa. tiene varios tipos de capa. As capas de autoridade de La- verdade de Deus Las capas de autoridad de la verdad de Dios. e as capas Y las capas que estão levando que están llevando comida estragada, comida que estaba estancada. comida envenenada, Envenenada. que não sacia Que no saciaban a fome de ninguém, la hambre de nadie. mas sim Pero sí mata mata a alma das pessoas. las almas de las personas. Nesta manhã, En esta mañana, neste en dia, este día, nós vamos nosotros vamos alimentar mesmo a libertar ahora mismo o nosso espírito, nuestro espíritu. treinar o nosso espírito Vamos a entrenar al espíritu para guerrear contra para Satanás, derribar las fuerzas de Satanás, para descer no nome de Jesus, para decir en el nombre de Jesús, junto com os anjos de Deus, yo, libérate. para quebrar Ah, charrabababai. todo o jugo do Todo adversário, yugo del adversario, todas as trancas do toda inferno. trampa del enemigo. Há pessoas nesta manhã Personas en esta mañana que está aqui nesse que culto. están aquí en este culto. Você vai sair desse culto Usted va a salir de ese culto debaixo de uma unção tão debajo de grande, una unción diferente, de uma novidade de vida de tão una grande, autoridad de vida de diferente, romper de Deus tão de grande. un romper de Dios total. Eu estou sentindo Deus Yo aqui. estoy sintiendo a Dios. Você aquí. está sentindo Ele ¿Usted lo aí? está sintiendo? Dá um sinal para mim De una señal de que lo que siente. você está para él. sentindo Deus aí Si nessa usted está manhã. sintiendo a Dios aquí, puedo observar Deus a Dios está abrindo os céus abriendo los cielos de uma forma de una forma sobrenatural. sobrenatural. Aquela irmã lá, você aí perto da irmã com a camisa do Flamengo, que está no meio. Fique de José, pé. póngase de pie. Eu olho você daqui, Yo veo a usted desde aquí. eu não vejo as carnes dela. Yo no veo tus carnes. Deus me mostra os ossos dela todinho. Dios le está mostrando tus huesos, Os ossos, los huesos, coluna. columna. E Deus está dizendo: Y Dios está diciéndote, uma unção impactante de cura está te visitando una agora. unción importante te está visitando ahora. E Deus está queimando enfermidade nos seus Dios está ossos. quemando enfermedades en tus huesos. Deus está queimando enfermidade na Dios tua está coluna. quemándolo en tu columna. E Deus está enfermedades. dizendo: Y Dios está diciendo, a minha unção mi unción está te visitando
visitando agora. está visitándote ahora. Há um grande livramento Hay un gran libramiento para um hijo na tua família. para un hijo de tu familia. Deus neste dia Dios en este día está descendo a espada nos demônios está colocando espadas sobre los demonios. que estão perseguindo esse jovem. Está liberando a ese joven. E Deus está dizendo: Y Dios está diciendo, saia daqui debaixo de vitória, sal de aquí con tu victoria. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluia. Neramayo rebacia. Aleluia. Glória. Diz a Bíblia Dice la Biblia que o homem trouxe que el hombre trajo as ervas, las hierbas, colocou na panela colocó en la fuente, en la olla e preparou y lo preparó o caldo. como caldo. E quando colocaram a colher na panela, Y cuando colocaron la cuchara en la olla, levaram a boca, llevaron la cuchara hacia la boca gritaram assim: y gritaron así: homem de Deus, hombre de Dios, a morte na panela. la muerte está en la olla. Deus Dios está dizendo: está diciendo, tudo aquilo, todo aquello, toda área da tua vida toda área de tu vida que estava sendo sentenciada estaba siendo sentenciada como morte, como muerte, como vergonha, como vergüenza, como ponto final, como punto final. Deus está dizendo: Dios está diciendo, eu estou entrando yo agora estoy entrando ahora no mais profundo en lo más profundo da situação de tu situación para romper para romper. e o mundo espiritual En el mundo espiritual se manifestar se manifestará e o meu nome y mi nombre ser glorificado. se glorificará. Tu crê? ¿Tú lo crees? Quem crê glorifica. ¿Crees Glorifica. que se glorificará? Quando Eliseu Cuando Eliseo escuta escucha alguém clamar a alguien clamar, a morte na panela, a alguien decir de la muerte que había en la olla, Eliseu disse assim: Eliseo dijo así: pega farinha, pega harina, né? Farinha. es harina. E eu lendo agora há pouco tempo Y yo leyendo hace un poco de tiempo de como é preparado a farinha. de cómo es que se prepara la harina. A La farinha, harina, ela passa por um processo. ella pasa por un proceso. Ela é debulhada, Ella es triturada 8 vezes, 8 veces até tornar hasta volverse a pura farinha. un polvo como la harina. A farinha de melhor qualidade. La harina de mejor calidad. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo Sabe lendo que esse texto certa feita? ¿Sabe qué es lo que el Espíritu Santo habló conmigo ahora cerca de esta fecha? A pura farinha, que a palavra da verdade é necessário ser ministrada. Que la harina de la palabra es necesaria ser ministrada. Você conhece norte da África? Ustedes conocen el norte de África. Em norte da África, os nirros daquele tamanho que está ali, aquele nirro, En el norte de África los niños como el que está ahí, de ese tamaño. muitos estão do tamanho daquele ali. A barriga está assim, cheinha. Muchos de ellos con el tamaño de ese niño tienen la barriga inflada, Está cheinha, hinchada. mas as canelitas está fininha, Pero o los corpo piecitos está están finitos. deformado Los piecitos están finitos y su cuerpo parece que está deformado. por causa de falta de alimento necessário para o corpo físico. Por causa de falta de alimento necesario para el cuerpo físico. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? ¿Sabe que el Espíritu Santo habló conmigo? Assim é no meu reino. Así es mi reino. Aqueles que não nutrem com o trigo verdadeiro da palavra da verdade Aquellos que no se nutren con el trigo de verdadero, que es la palabra de verdad, andam cambaleando, andan tambaleando, sem substância, sin sustancia, sem forças. sin fuerzas. Mas Pero Dios, nesses últimos dias, en esos últimos días, vai trazer um grande avivamento no mundo. va a traer un gran avivamiento en este mundo. A Bíblia diz, La Biblia dice no livro de Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 28 em diante, versículo 22 en adelante,
que nos últimos dias, que en los últimos días os nirros daquele tamaninho los niños de ese tamaño vão profetizar. van a profetizar. Os velhos terão sonhos Los ancianos tendrán sueños e muitas manifestações E haverá- do Espírito haverá e E- Deus provando que está com a igreja na terra. y habrá muchas manifestaciones del Espíritu para Dios probar que Él está con la iglesia en esta tierra. Você crê? ¿Usted lo cree? O que está sendo ministrado? ¿Que usted está siendo ministrado? Deus neste dia Dios de la sequía está rompendo tudo está rompiendo todo para trazer grande vitória para traer grandes victorias para o povo dele para el pueblo de Él que está nesse lugar. que está en este lugar. Há uma unção de Deus Hay aqui. una unción de Dios aquí. Enquanto eu caminho aqui, Cuando yo camino aquí, a unção de Deus caminha e vai até você. la unción de Dios me está llevando hasta ustedes. Há decretos de Deus descendo aqui nesta manhã. Hay nesse dia. secretos de Dios bajando en esta mañana. Deus manda lhe dizer, irmã, Dios te manda a decir, hermana, que há um decreto de Deus que hay un decreto de Dios a ti, hermana, sobre a tua vida aqui sobre nesse tu momento. vida y tu familia. Isto, quando eu caminhava aqui, Cuando yo caminaba aquí, eu recebi yo recibí uma voz de comando do céu. una voz que hablaba desde el cielo. Que Deus batia o martelo e assinava uma causa de papel para ti neste lugar, nesta dia. Que Dios va a firmar un papel en este lugar. E Deus está dizendo: Y Dios está diciéndote, hoje hoy eu destravo yo quiebro tudo aquilo todo aquello que estava segurando, que estaba deteniendo, mas a assinatura do céu pero la firma del cielo está descendo sobre este está documento. bajando sobre ti en este Em lugar. poucos dias Hay pocos días, haverá testemunho habrá testimonio da tua parte. de tu parte O nome de Jesus en el nombre de Jesús. vai ser glorificado. El nombre de Jesús va a ser glorificado. E Deus Y Dios vai edificar vidas va a bendecir vidas através a través do que Ele está falando contigo. de lo que Él está hablándote ahora aquí. Você pode glorificar Jesus nesse lugar? Usted puede dar gloria a Dios en este lugar. Aleluia. Aleluya. Nesse tempo, En este tiempo, o Senhor levantou Eliseu el Señor levantó a Eliseo para mudar para cambiar uma sentença una sentencia que estava sob Gilgal. que estaba sobre Gilgal. Eu quero entender Lo que tenemos que entender que Gilgal que Gilgal é situação de ponto final. es una situación de un punto final. Mas Deus, Pero Dios, com sua caneta do céu, con su lápiz del cielo, Ele escreve Él escribe uma nova história. una nueva historia. Ele está escrevendo uma nova história Y para está nós. escribiendo una nueva historia para ustedes. Você está crendo? ¿Ustedes lo creen? Você está crendo mesmo? ¿Ustedes lo están creyendo? Dá um sinal para mim que você está crendo. Irmã, Hermana, a irmã veio no autobus comigo, a outra irmã e a pastora Virgínia, ela, isso, você. usted es la embarazada. Ela veio no autobus conosco agora, né, no caminho para cá. Ustedes vinieron en el autobús con nosotros ahora. Eu olhava você agora, Yo quiero orar por usted ahora. Deus está visitando o seu ventre e esta Dios, criança. Dios está visitando tu vientre E esta criança. y ese niño. E Deus está dizendo, Y Dios te está diciendo, grande é o livramento un gran libramiento. que Deus está dando a você e esse bebê que está no teu ventre. Dios ha dado a usted y a ese bebé que está en tu vientre. O sopro da unção do Espírito El soplo de la unción del Espíritu está indo no profundo do teu ventre está yendo a lo profundo de tu e vientre também nesse bebê. y también en lo profundo del bebé. Eu via como que uma fúria vinha para tentar enrolar esse cordão umbilical de bebê. Yo vi como Pesco- venía algo bebé. furioso que venía a tratar de enrollar al niño en el cordón E umbilical. Deus está dizendo, estou derrotando agora Pero Dios está diciendo, estoy derrotando eso ahora. toda a intenção do inferno Toda intención de los infiernos contra a tua vida, sobre tu vida, sobre esta criança. sobre esse niño. Este ninho é uma promessa de Deus. Ese niño es una promesa de Dios. Esse ninho é um milagre na tua vida. Ese niño es un milagro en tu vida. Este ninho já está selado pelo Espírito de Deus. Ese niño ya está sellado por el Espíritu de Dios. E quando nasceres, Y cuando nazca, vai nascer diferente van a ser
ser diferente, marcado pelo Espírito Santo, marcado por el Espíritu Santo, para ser algo para fazer a diferença alguien que va a hacer la diferencia neste mundo en este mundo corrompido, mas ele está já selado pelo Senhor, pero él está sellado en el Señor, e você verá a diferença na vida dele, y usted verá la diferencia en la vida de él, diz o Senhor dos dice Exércitos. el Señor de los ejércitos. Pode assentar, minha filha, em nome Puede de Jesus. sentarse. Quantos minutos eu tenho ainda? No sé, no nos pusieron la pantalla los minutos en la pantalla. Ahora nos pondrán. 1h35. Oi? Siga. A pastora da igreja que manda junto com Jesus. Amém? Aleluya. Deus quer curar muitas pessoas aqui. Rompemos la tentación en el nombre de Jesús. Depois de alimentarmos o espírito, vai alimentar a carne, né? Después de alimentarnos el espíritu, nos alimentaremos la carne. Mas Deus quer curar muitas pessoas aqui. Pero Amén. Dios quiere curar muchas personas. Eu sinto a presença de Yo Deus. siento la presencia. Essa irmã que está aí atrás. Você, irmã, esta, do meio de preto. La hermana que É está de você camisa mesmo. negra. Usted É mismo. você mesmo. Usted. Sí. Ela. Isto. Fique de Usted. pé. Póngase de pie. Qual o seu nome? ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen. Eu olhava em Carmen e Deus falava ao meu coração. Yo miraba a Carmen y Dios hablaba en mi corazón. Está quebrando uma maldição hereditária até a quarta geração em tua família. Está quebrando una maldición generacional hasta la cuarta etapa en tu familia. Eu vejo Deus entrando em tua vida sentimental, mulher. Yo veo a Dios entrando en tu vida sentimental, E mujer. Deus está dizendo: Y Dios está diciéndote, eu mudo algo yo cambio algo por esses dias. en estos días. Não ficará desta maneira, No quedarás de esta manera, porque Deus, porque Dios neste momento, en este momento está tirando o ponto final. está poniendo punto final Está escrevendo uma nova história. y está escribiendo una nueva historia. Tu serás feliz. Tú serás feliz E o nome de Deus y el nombre de Dios vai ser glorificado va a ser glorificado em tua família, en tu familia, em tua geração. en tu generación. Há reboliço de Deus Hay una revolución de Dios muito grande muy grande chegando nesse tempo. llegando en ese tiempo. Aguarde por esses dias. Ahora acercan esos días. Através de um telefonema, A través de una llamada telefónica, tu vai dizer: tú vas a decir, uau, wow, Deus é muito bom, Dios es fiel, Deus é grande, Dios es grande, diz o Senhor para ti. dice el Señor Amén. de la tierra. Escute, Escuche, depois que a farina é colocada na panela, después que la harina es colocada en la olla, isto muda-se o sabor. cambia su sabor. E eu lendo logo abaixo o texto, Y yo leyendo luego abajo en el texto, a Bíblia vai dizer la Biblia dice que Eliseu que Eliseo encontra com um homem, encontró un hombre e esse homem y ese hombre estava trazendo provisão estaba trayendo provisión para dentro de Gilgal. para dentro de Gilgal. Ele estava trazendo Él estaba trayendo espigas verdes, espigas verdes e ele estava trazendo y él estaba trayendo pães panes feitos hechos com a melhor de lo mejor, farinha. de la mejor harina. E eu perguntei ao Senhor: Y yo pregunté al Señor, Senhor, Señor, o porquê ¿y por qué antes antes? o Senhor não trouxe essa provisão? ¿Por qué el Señor antes no trajo esa provisión? Sabe o que Deus me respondeu? ¿Sabe que Dios respondió? Para chegar o melhor de Deus, Para llegar a lo mejor de Dios. o veneno tem que sair do meio do meu povo. O veneno, El veneno tiene que salir de en medio del pueblo para chegar a melhor farina, para llegar a la mejor harina. o veneno tem que sair. El veneno tiene que salir. O veneno tem que ser banido para as trevas. El veneno tiene que ser echado para afuera. Certa feita, Sí. uma vez, Una vez Paulo
Paulo, escrevendo escribiendo aos Coríntios, a los corintios, ele diz él dijo que todo fermento que todo fermento libera levadura, toda levadura, toda massa. leuda toda masa, todo fermento leuda toda masa. Sabe muitas vezes ¿Sabe muchas veces o que atrapalha cómo trabaja? o Espírito de Deus mover, trabalhar no reino de Deus? ¿Cómo trabaja el Espíritu de Dios en el reino de Dios? Es aquilo aquello que entristece que entristece o coração de Deus. el corazón de Dios. O fermento. El fermento. Você sabe o que é fermento? ¿Usted sabe qué es el fermento? No Brasil nós falamos fofoca. En Brasil nosotros hablamos la fofoca. Fofoca no Brasil. El chismorreo, el conflicto. Chisme, conflito. El conflicto. Disse-me disse. Dice, Contenda. entienda. Partidarismo. Divisão. Divisiones. E Deus, Ele trabalha Él trabaja com unidade. en la unidad. É a unidade Es en la unidad que se fortalece que se fortalece o corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. O reino de Deus, El reino de Dios, ele é tomado à força. Él es tomado con fuerza. E que os se esforçam Y esas fuerzas se apoderam dele. se apoderan, y esos fuertes se apoderan de Él. É por isso Es por eso que o melhor trigo que el mejor trigo tem que ser debe ser anunciado, alimentado e trazer substância. y que traiga sustancia. Paulo, certa feita, en ciertas fechas, ele disse él dijo que daria àqueles iniciantes em evangelho que daría a aquellos que estaban iniciando en el evangelio o leitinho, una leche, mas depois pero después ele daria Él les daría uma comida forte. una comida fuerte. A comida forte La comida fuerte vai deixar você va a dejar a ustedes muito forte muy fuertes espiritualmente. espiritualmente. E você vai Y ustedes van, Ana Ruth y Anaí, estamos en el culto. Paren de hablar. lutar com Satanás, En lugar de Satanás, com oração, con oración jejum, y ayuno, clamor, subir monte subir los montes e declarar: nosotros somos vencedores debaixo de uma promessa, debajo de una promesa, de uma palavra que está escrita aqui na Bíblia Sagrada. Você sabia ¿Usted sabía que a palavra não temas, que la palabra não temas, no quema, não temas, no temas? isto está escrito Está escrito 366 vezes aqui na Bíblia. Que el nombre no temas está escrito 366 veces aquí en la Biblia. Quantos dias tem o ano? ¿Cuántos días del año hay? 365. Então é um não temas para cada dia. Entonces no temas es uno por cada día. E o primeiro dia do janeiro do próximo ano, y el primer día de enero del próximo año, começa o primeiro não temas de novo. Comienza otra vez el no temas de nuevo. Então é para você não temer. Entonces Dios está hablando para usted no temer. É você e Deus. Porque Él es Dios. E nós e Deus. Y nuestro Dios. Somos a maioria. De nuestro Dios somos la mayoría. Você está entendendo? ¿Usted está entendiendo? Então neste dia, entonces en este día, nosotros vamos sair daqui, salir de aquí, como um exército, con un ejército fortificado na palavra, en la palabra, na unção, en la unción, para destruir sofismas, ferramentas do inimigo. Para destruir las herramientas del enemigo. Porque Deus está trayendo capacitações para nossas vidas. Amém? Amém. Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Eu vou orar agora por pessoas. Posso? Pode. Escute. Você que chegou aqui tendo um problema de saúde, vem aqui na frente.